Amigos e amigas de Carta Capital, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Leonardo Miazzo, editor do site da revista Carta Capital. Estamos aqui no finalzinho de 2023, hora de fazer um balanço do que foi esse ano e olhar para 2024, segundo ano do governo Lula, primeiro ano de vigência do arcabouço fiscal e, claro, ano de eleição municipal. Entender em que momento nós estamos na economia, projetar o que deve acontecer no ano que vem, esse é o nosso desafio neste vídeo. E para isso temos o prazer de receber em Carta Capital André Roncalha, professor da Unifesp, doutor em Economia do Desenvolvimento pela Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da USP. Professor, seja muito bem-vindo à Carta Capital. Tudo bem por aí? Tudo na paz. Um prazer estar aqui conversando com você. Professor, pesquisa Quest divulgada em 20 de dezembro. Lula fecha 2023 com aprovação de 64% entre os brasileiros que recebem até 2 salários mínimos e com aprovação de 41% entre os brasileiros que ganham mais de 5 salários mínimos. Existem razões concretas na economia para explicar essa discrepância? Eu acho que tem muito a ver com como o governo ele vem se portando num terreno bastante adverso, depois de uma eleição muito dura. A gente não pode nunca esquecer que se trata de um governo de reconstrução, então não dá para ter absolutamente o inverso daquilo que veio antes, a gente está numa trajetória de construção, e o governo vem dando sinais de ter uma sensibilidade social grande, reativando vários programas de Estado que haviam sido simplesmente eliminados, extintos ou colocados na geladeira pelo governo Bolsonaro, e também vem tentando fazer um esforço grande de limpar o balanço das famílias e resgatar a atividade econômica. Então, um primeiro ano de arrumar a casa, um primeiro ano em que o governo tentou lidar com muitas batalhas em diferentes frontes, e eu acho que o governo termina esse primeiro ano com uma mistura de grandes expectativas para 2024, ao mesmo tempo que com muitas vitórias acumuladas em 2023, principalmente do ponto de vista institucional. A gente não pode deixar de salientar a vitória que é passar uma reforma tributária ampla, né, unificando 30 tributos sobre consumo, no momento em que a democracia prevalece, quando a gente só fez isso em 1964, durante o regime militar. Então é uma conquista muito relevante e a capacidade que o governo teve de convencer o mercado financeiro que não seria o fim do mundo uma gestão de esquerda, eu acho que é algo a ser comemorado. Eu quero falar sobre a reforma tributária especificamente adiante, mas antes, professor, o mercado projeta uma inflação de cerca de 4,5% neste ano, abaixo do teto, um crescimento no PIB de aproximadamente 3%, considerando esse cenário que o senhor comentou há pouco, esse cenário de necessidade de reconstrução institucional. Como o senhor avalia esses números do primeiro ano do governo Lula? Então, conectando com a primeira pergunta, a gente vê a inflação das pessoas de mais baixa renda diminuiu basicamente porque diminuiu a inflação de alimentos. A gente teve um crescimento de quase 2 milhões de empregos formais, um aumento na força de trabalho, né? Então a gente está na máxima histórica na quantidade de pessoas trabalhando no Brasil. Temos desafios do ponto de vista da qualidade dos empregos, temos desafios do ponto de vista da subocupação, que são pessoas que gostariam de trabalhar mais, mas não estão conseguindo ainda. Então esses desafios estão colocados, tá, em termos de questão social. Agora, quando a gente olha os números gerais da economia, o Brasil está vivendo um momento que, do ponto de vista da teoria que prevalecia antes no governo, né, uma visão mais ortodoxa, a gente está quase vivendo um paradoxo, porque a economia acelerou com relação ao ano passado, a inflação vem caindo e os juros também estão caindo junto com o desemprego. Então, é algo que na literatura internacional se convencionou chamar, até recentemente, de desinflação benigna, ou seja, você não precisa parar a economia, gerar uma recessão para você conseguir controlar os preços. Então, a gente está vendo uma queda da inflação com efeitos progressivos, porque afeta mais positivamente as pessoas de baixa renda,
com queda do desemprego, que ajuda a elevar a renda da economia, a gente também está observando uma elevação do rendimento médio das famílias, com várias políticas de governo que dão substância a essa melhoria no padrão de vida, que são a restauração da farmácia popular, a garantia e manutenção dos valores do Bolsa Família, o Desenrola, que vai ajudar a aliviar um pouco a trajetória de dívida das famílias, muito embora não resolva o problema, mas alivia o orçamento familiar. A gente tem, né, os programas de governo sendo restaurados, que vão garantir, por exemplo, bolsa de estudo, vão garantir, né, o funcionamento de postos de saúde, vão garantir aos estados e municípios investirem na infraestrutura e mobilidade urbana. Então, todos esses elementos, eles vêm configurar um cenário muito benigno, mas que coloca, Léo, um desafio, que é algo que o Joe Biden vem enfrentando dentro de casa, que é como impedir que haja uma dissociação entre os indicadores econômicos que a gente está olhando, que são muito positivos, e a percepção de bem-estar da população. Então, lá nos Estados Unidos, eles têm algo similar, desemprego em queda, gerando empregos assim a rodo, economia crescendo, superando expectativas de crescimento, com a inflação caindo, taxa de juros que agora vai começar a cair, e a população ainda assim, né, tem uma aversão ao presidente, não consegue reconhecer nele legitimidade e popularidade. Eu acho que o governo Lula vai enfrentar esse desafio, principalmente se o ano que vem a gente não conseguir garantir o mesmo crescimento econômico, ou um crescimento econômico pelo menos acima de 2%. Né? Então, esse ano a gente fecha com um crescimento de provavelmente 3%, ou mais, um pouquinho menos, uma inflação que deve fechar dentro da meta, algo em torno de 4,5%, uma balança comercial com recorde de saldo positivo, quase 100 bilhões de dólares de saldo positivo, desemprego nas mínimas desde 2015, e vários indicadores de rendimento das famílias melhorando, né, em termos também de bem-estar e da atuação das políticas públicas. Agora o desafio, né, é as pessoas reconhecerem isso no governo e conseguirem dar o apoio e a legitimidade que o governo precisa para manter esse trabalho. E aí, evidentemente, entramos na seara da política, da disputa política, que tem sido um tema bastante em alta também nessas últimas semanas no governo. O próprio presidente Lula tem tratado disso nos eventos, especialmente nos eventos do PT. Agora, professor, eu gostaria de falar um pouco especificamente sobre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A relação dele com representantes do chamado mercado ao longo do ano foi menos turbulenta do que muitos imaginavam no início do governo, além desses números que o senhor trouxe, há bons resultados na Bolsa, uma queda acumulada no dólar de mais de 7% no ano. Haddad venceu no Congresso as principais batalhas que ele escolheu disputar, apesar daquela derrota recente na desoneração da folha de pagamentos. Enfim, qual é a avaliação do senhor sobre o primeiro ano de Fernando Haddad no comando da economia brasileira? Eu acho que o Fernando Haddad conseguiu surpreender o mercado positivamente. Eu converso bastante com as pessoas que trabalham na Faria Lima e a visão dos gestores é de uma grata surpresa, mas eu acho que essa surpresa é porque eles previam um cenário de penhasco fiscal em que o governo sairia gastando de maneira descontrolada e a própria regra fiscal que o governo apresentaria, né, que foi o marco fiscal, ficaria muito abaixo das expectativas, e não foi o que aconteceu. Então, o Fernando Haddad, de certa maneira, o ministro, ele consegue fazer uma negociação bastante intensa com este fronte de aversão ao governo. Né? A Faria Lima é reconhecida por ser avessa às ideias de esquerda. A própria imprensa, eu acho que atuou de maneira muito pesada contra o governo, desafiou e desconfiou do governo o tempo inteiro, chamando de PEC da gastança, né? As previsões calamitosas antes da posse, dizendo que o câmbio ia bater em 8, a taxa de juros ia para 16, né? Esse cenário assim, de um terrorismo que realmente eu acho que gerou essa dúvida. E eu acho que o Fernando Haddad conseguiu fazer essa aproximação com esse campo, e isso evidentemente vem com concessões. Eu acho que é isso que ressente parte do Partido dos Trabalhadores, que vê ali na figura do Fernando Haddad, eu acho que até equivocadamente, alguém que não está jogando no campo do presidente Lula. E eu acho que é ao contrário. Ele atua muito em favor do governo, porque esse fronte do mercado financeiro, do Banco Central,
recém-garantida a sua autonomia, era algo que me preocupava muito pelo poder de instabilização, de desestabilização que essa frente tem. Eu acho que o Haddad foi muito habilidoso em garantir, em conquistar espaço num terreno que eu acho que era muito difícil de conquistar e que tinha muita possibilidade de gerar uma reação desproporcional do lado de lá. E, então, ele consegue fazer a aprovação do marco fiscal, faz isso com uma trajetória de déficit bastante rigorosa, ou seja, fazer o processo de redução do déficit já em 2024 para zero, foi realmente uma promessa que, na minha visão, era muito dura, uma promessa muito difícil de ser cumprida, mas que o Haddad entendeu a lógica do mercado financeiro. O mercado financeiro quer compromisso. Você não precisa necessariamente cumprir, tanto que o mercado financeiro não cobra do Roberto Campos Neto que atingisse a meta de inflação nos últimos 2 anos, em que ele não conseguiu manter a inflação dentro do limite de tolerância da meta. Então, a questão é como que no discurso o governo se mantém fazendo esforço, tentando controlar o déficit. E aí veio o que eu considero ser talvez a principal conquista do Haddad, que foi efetuar a reforma tributária. Não nos esqueçamos que os ministros que vieram antes dele tentaram fazer a reforma tributária e não conseguiram. E isso só ocorre quando o ministro realmente investe energia do ministério, coloca ali realmente muita gente para trabalhar para que isso seja aprovado, porque a disputa é muito grande, ainda mais numa reforma que tem tantas dimensões. Então, nesse sentido, eu acho que o Haddad consegue angariar credibilidade aqui dentro, lá fora, consegue garantir um cenário de estabilidade para o governo, que tem agora o desafio de ser mantido. Então, a meta fiscal muito dura, ela vai colocar um desafio de ordem política muito grande que a gente viu, né, na aprovação na semana passada da LDO. Professor, então, aproveitando esse gancho da reforma tributária, é de fato algo que o país perseguia há décadas e um chavão que nós temos ouvido nesses últimos meses é que não era a reforma ideal, mas era a reforma possível. E aí, a partir do ano que vem, várias leis complementares terão de ser aprovadas pelo Congresso para modular essa reforma, até para conhecermos a verdadeira alíquota do IVA, né, o tal Imposto sobre Valor Agregado que emerge dessa PEC. Lembrando que há também uma segunda etapa da reforma, né, professor, que deve tratar da tributação da renda, quero ouvi-lo sobre isso, mas gostaria também de uma avaliação do senhor sobre esse texto aprovado. No geral, é positivo esse projeto que foi defendido pelo ministro Fernando Haddad e aprovado pelo Congresso? Ele é positivo, o saldo líquido eu acho que vai nos ocupar por muitos anos para a gente verificar o impacto que essa reforma vai ter. Só a simplificação que ela faz no sistema e só a redistribuição de receitas que ela faz, eu acho que vai trazer uma vida nova para o território nacional, do ponto de vista econômico. Então, em primeiro lugar, a mera simplificação reduz tremendamente o custo de operação das empresas. Segundo, a redistribuição dos impostos, que hoje estão muito concentrados ou em estados mais ricos ou em municípios muito ricos. Eu sempre gosto de citar o dado do imposto sobre serviço, que é um imposto que está sob a alçada que está na alçada dos municípios, que ele tem 1/3 de todo o imposto sobre serviço arrecadado no Brasil inteiro, 1/3, 32%, está na mão de 2 municípios, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Pensem nisso. Então, 1/3 desse ISS arrecadado no Brasil inteiro está na mão de 2 municípios. Então, a reforma tributária vai redistribuir esses recursos. Do ponto de vista da arrecadação estadual, ela vai redistribuir os recursos para estados também que geralmente não recebem, na medida em que ela é tributada no destino e não mais na origem. Então, os efeitos tendem a ser um redesenho, né, do federalismo nacional, federalismo fiscal brasileiro. Isso, obviamente, vai causar uma série de efeitos de longo prazo, mas já vai causar efeitos agora. Porque como muitos investimentos só vão maturar e só vão começar a dar retorno daqui 5 a 10 anos, então as próprias empresas já estão começando a se reestruturar. Elas já estão começando a rever a maneira como elas operam para se encaixar nesse novo cenário de uma tributação mais racional. Agora, é evidente que nenhuma reforma em política ela é ideal. Ideal fica para o mundo das ideias. Então, na política tem a expressão dos interesses, existem os conflitos distributivos e existem as expressões de poder. E o poder significa o quê? Não me importa a razão, eu vou defender o meu interesse. A minha razão é a razão que importa. Então, quando
o Congresso faz uma reforma com essa amplitude, é inevitável que vários grupos de interesse que são muito bem representados ali no Congresso, que têm força, que eles consigam se impor. Isso apareceu nas diferentes alíquotas que essa reforma vai colocar. Antes a ideia era ser uma só, mas obviamente você tem regimes especiais que vão gerar alguns benefícios. Então eu chamo a atenção para o desconto de 60% em uma das alíquotas, né, que gera uma série de benefícios para redes, como para cadeias produtivas como agronegócio, na área de comunicação, que até algumas delas fazem sentido, como, por exemplo, a produção de alimentos para a cesta básica. Agora, tem outras que acabaram acontecendo, que é o desconto ali de 30% para categorias de profissionais liberais, advogados, que, na minha visão, não fazem sentido, né, eles pagarem menos do que outras categorias, mas foi um pouco o preço ali para você aprovar. E a discussão sobre a alíquota, né, o imposto seletivo, que cumpriria esse papel de penalizar atividades nocivas, né, chamada do imposto do pecado, né, a alíquota do pecado, porque ela busca, por exemplo, inibir o consumo de álcool, o consumo de cigarros, né, tabagismo e tal, e isso já estava previsto. E a gente teve também alguns detalhezinhos que poderiam não ter se mantido, como a manutenção do IPI, que principalmente para a Zona Franca de Manaus. Eu acho que aqui a gente teve uma expressão um pouquinho desorganizada dos interesses, mas é aquilo que foi necessário para fazer essa aprovação. Mas esse é só o primeiro passo, como você lembrou bem, porque a próxima etapa é justamente avançar na reforma dos tributos sobre a renda e patrimônio, porque é aqui que reside grande parte da nossa regressividade. É a gente não conseguir tributar adequadamente a renda tanto de corporações quanto de pessoa física, e é onde a desigualdade tributária e injustiça tributária se concentra. E aí, este sim, na minha visão, vai ser o grande desafio do governo Lula do ponto de vista das instituições de longo prazo, que é avançar na reforma da tributação da renda e patrimônio, e tem uma terceira fase aí, que é a reforma da tributação sobre folha de pagamento, que a gente viu recentemente a disputa no caso da desoneração, né, da folha de pagamento. A gente precisa rever a maneira de financiar a Previdência Social, porque o trabalho ele não é mais como ele existia. O trabalho hoje não gera mais a arrecadação necessária para financiar a Previdência Social, as relações mudaram e a gente precisa rever exatamente a maneira como a gente vai financiar a Previdência Social. O professor mencionou o preço da política, né? Como a PEC da reforma tributária se alterou durante a tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado. E também não deixa de chamar atenção, professor, como o Congresso continua avançando sobre uma parcela muito significativa do orçamento. Para 2024, vão ser quase 50 bilhões de reais em emendas que o governo federal terá de pagar. Tem uma série de regras de calendário que reduzem muito a margem de manobra do Planalto na liberação desses recursos. Esse é um modelo sustentável, professor? Como o senhor vê esse cenário? Olha, ele tem que ser sustentável, porque se ele não for, a gente vai ter um problema grave do ponto de vista da governabilidade. Eu acho que tem até mais coisas do que isso. Então vamos, primeiro, o Congresso avança sobre o orçamento, eu venho chamando isso de parlamentarismo orçamentário. Historicamente, quem aprova mesmo o orçamento é o parlamento. Agora, o que a gente está vendo aqui não é isso, porque em geral o executivo ele apresenta a proposta e o parlamento autoriza essa proposta. O que a gente está vendo é o parlamento assumir parte da formulação desses gastos, que caberia ao executivo fazer. Quando isso acontece, a fronteira entre os poderes ela fica um pouquinho esfumaçada, fica difícil da gente ver. E eu acho que é exatamente isso que o Congresso está buscando, não apenas a autonomia financeira, como eles colocam, mas de certa maneira garantir um feudo fiscal. Por que eu chamo com esses termos fortes? Porque a aprovação da LDO não trouxe apenas um aumento das emendas, porque as emendas impositivas e obrigatórias, elas subiram de 30 para 37 bilhões, e aí existe um chorinho aí de 12 bilhões que podem ou não ser executadas até o fim do ano, ou de como o governo entender que é viável. O problema desses 37 bilhões é que eles são acompanhados da autonomia da programação financeira, ou seja, o Congresso também estabeleceu
que esses gastos devem obrigatoriamente ocorrer até julho do ano que vem, exatamente por conta das eleições municipais no segundo semestre. Então, o parlamento conseguiu uma vitória substancial do ponto de vista quantitativo, que é o volume de recursos, mas também do ponto de vista operacional. E isso eu acho que é muito perigoso para qualquer governo que se coloque na posição do Poder Executivo, porque ele perde graus de liberdade imensos na hora de fazer a gestão das finanças. Então, o Congresso essencialmente empurra o contingenciamento e o ajuste fiscal para as áreas que são de interesse do Poder Executivo, do governo, e reserva para eles a garantia de 37 bilhões que vão ser gastos para garantir, né, uma competitividade eleitoral para seus partidos. E isso, obviamente, vamos dizer, adensa, né, o enredo aqui dessa discussão, porque historicamente o governo, o Poder Executivo, tinha um poder monumental, né, ele garantia a possibilidade de influenciar as eleições municipais, exatamente porque o orçamento e a programação financeira estavam sob o seu comando. O que a gente viu agora é um avanço sobre também esse cronograma, e isso é evidente, tende a colocar uma série de dificuldades para o governo no ano que vem, inclusive ameaças, né, de avanços em pedidos de impeachment, em acusações e denúncias de crime fiscal, que a gente já viu acontecer durante o governo Dilma e levou ao golpe de 2016. Tem um elemento adicional que eu acho que está sendo utilizado pela extrema-direita como uma grande vitória, que está muito mais do plano cosmético, assim, né, no plano da simbologia, que foi a aprovação de uma pauta de costumes dentro da LDO. Ou seja, eles conseguiram colocar a proibição de gastos que o governo nem faria, né, como financiar abortos que não estejam dentro dos limites da lei, ou seja, por definição, o governo não poderia financiar procedimentos de aborto que não estivessem dentro do limite da lei, mas foi feito isso como primeiro, uma ilustração de poder de mobilização, porque foi uma votação maciça em favor da emenda do filho, né, de um dos filhos do ex-presidente inelegível, e a gente teve também, ao mesmo tempo, uma sinalização de que a pauta de costumes ela segue dominando e sequestrando absolutamente todas as dimensões de disputa. Né? E eu acho que isso é algo que o governo deve prestar atenção, não pela coisa em si, não pelo avanço da emenda em si, porque eu acho que ela é irrelevante, mas no que ela simboliza em termos de disputa política. Perfeito. Professor, nós vamos encerrar a entrevista com uma pergunta sobre o cenário internacional, porque nós viramos 2023 para 2024 num contexto ainda muito incerto, com guerra em Gaza, guerra na Ucrânia, parceiros importantes do Brasil também com um grande ponto de interrogação, caso da Argentina, com o governo de ultradireita, os Estados Unidos, que o senhor já mencionou, que entram num ano eleitoral com Donald Trump, apesar de tudo, ainda muito competitivo. O que o tabuleiro internacional apresenta de desafios para a economia brasileira no ano que vem? Eu acho que o cenário externo para o ano que vem está se desenhando muito positivo, muito benigno. Então, é até bem possível que seja essa a nossa salvação o ano que vem. Ou seja, uma retomada da economia chinesa, acompanhada pela economia norte-americana, um cenário externo positivo para as nossas exportações, a despeito da estagnação europeia, que já vai ficando com contornos bem fortes. E se o Banco Central americano, de fato, começar a reduzir a taxa de juros em março, como ele prevê, todos esses indicadores que a gente viu de PIB, taxa de câmbio, bolsa de valores, eles tendem a romper máximas históricas e atingir novos picos. Né? Então, tudo isso tende a cooperar com o crescimento econômico, particularmente do ponto de vista social, uma variável que é a taxa de câmbio. Então, já se fala num câmbio para o ano que vem fechando entre 4,40 e 4,50, o que seria uma apreciação cambial de vulto. E a apreciação cambial no curto prazo, ela é muito expansionista, porque ela aumenta o poder de compra dos salários, ela gera um barateamento do custo de importações, tanto de máquinas quanto de insumos. Então, ela é muito positiva no curto prazo para reativar a economia. No que diz respeito às eleições nos Estados Unidos, eu acho que tende a ser uma das mais eletrizantes que a gente vai ver assim nas últimas décadas, sem qualquer sombra de dúvida. Que a gente
não sabe o que vai acontecer com o atual presidente, que já vem dando demonstrações de fadiga, né? Pela própria idade, mesmo o que exige o cargo, com a questão, né, do massacre que Israel vem fazendo sobre a Palestina, que vai ficando cada vez mais nítido e incontestável até para os olhos ocidentais, né, que enxergam em Israel absolutamente todo o conjunto superlativo de virtudes, né? O próprio Ocidente começa a enxergar a desigualdade daquela luta, que deixa de ser uma guerra e passa a ser, né, um massacre. A gente vem assistindo. Isso é muito ruim para a popularidade do Joseph Biden, que também enfrenta uma série de dificuldades dentro de casa ali no Congresso. Então, tende a ser um ano muito agitado, e só que para o Brasil, a minha impressão é que a gente está muito bem posicionado para se beneficiar desses movimentos, e os dois grandes sintomas desse benefício para a gente vão aparecer no que eu espero, uma queda mais acelerada da taxa de juros. Então, até poucos meses, o mercado estava prevendo uma taxa Selic no final do ano, algo em torno de 9,75%. Já estão falando em 9%. Ou seja, muito possivelmente a gente vai acelerar a queda da Selic no ano que vem, e a taxa de câmbio, que tende a gerar, né, aliviar muitas tensões internas, ainda que os seus efeitos de longo prazo sejam, né, bastante questionáveis, bastante incertos sobre a estrutura produtiva do Brasil, sobre a capacidade de gerar bons empregos na indústria ou em setores de serviços sofisticados. Mas eu vejo assim, então é muito possível, tá? Eu vou deixar aqui cravado, não um número, mas certamente uma possibilidade grande de a gente ter surpresas em termos de crescimento, em termos de indicadores econômicos no ano que vem também. Como disse o presidente Lula, dá muito trabalho ter tanta sorte, né? Então vamos ver se ele consegue, e nós conseguimos como país, reeditar esta sorte que aconteceu esse ano. Não acho que vai ser igual, acho que vai desacelerar por conta da discussão da questão fiscal, que tende a gerar alguma contração no gasto público. Isso eu acho que é absolutamente incontornável, mas eu acho que tem outras forças que podem vir amenizar o resultado final e gerar uma surpresa positiva. Que assim seja. André Roncalha, professor da Unifesp, doutor em Economia do Desenvolvimento pela Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da USP. Muito obrigado por aceitar o convite de Carta Capital, dividir com os nossos internautas essas reflexões, e até a próxima, professor. Prazer é todo meu, Léo. Um grande abraço. Se você gostou deste vídeo, claro, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal de Carta Capital aqui no YouTube e de acessar sempre o www.cartacapital.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.